precisar daquele microfone. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, também através da TV Câmara. Em primeiro lugar, vereador Kiko, lhe agradeço, né? Estou em débito com o senhor, já é a segunda vez que o vereador Kiko nos cede o espaço, mas assim que precisar, disponha deste vereador. Obrigado mesmo. Senhores vereadores, nós vamos apresentar os números com a permissão do presidente da comissão, Gustavo Tuigo, que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, números que nós solicitamos à CODECA e que o fazemos hoje até como uma prestação de conta, mas também com muita tristeza, porque os indicativos não são bons, nós já desconfiávamos disso. Nós vamos, então, dar uma olhada aí. Primeiro a gente vai passar um pouquinho do que foi o nosso período, deixar bem claro aqui para as pessoas, porque muitos, às vezes, vocês deixaram prejuízo em 2016. O nosso período, o período do Adiló e de tantos outros colaboradores, foi 1º de janeiro de 2005 a 31 de março de 2012. Mas não fugimos da responsabilidade, porque fomos governo até 31/12 de 2016. Então, eu vou mostrar um pouquinho do histórico de 2005 a 2016, mas principalmente com enfoque 2012, para ver que nem tudo aquilo que foi feito no passado pelos ex-administradores e presidentes de companhia estava errado, como muitas vezes se busca qualificar. Então, em 2010, a CODECA foi contemplada ali com o prêmio no segmento de prestadora de serviços. Uma empresa pública recebeu um prêmio desses, não é a toda hora. Em 2011, é uma pesquisa feita em todo o Rio Grande do Sul e são escolhidas as 10 empresas mais lembradas do setor, de qualquer setor, e a CODECA, pela primeira vez na história, na pesquisa Top of Mind, ela apareceu entre as 10 empresas mais lembradas como qualidade, como prestação de serviço. Pode seguir. Aqui em 2012, a revista Acontece, fazendo uma premiação já num período que eu não estava mais na CODECA, foi no segundo semestre, mas é importante reconhecendo o trabalho da CODECA. Aqui em 2009, a coleta mecanizada, então, ela foi escolhida como pelo Prêmio Gestor Público, que é o Sindicato dos Auditores de Finança Pública, SINDAF, coleta mecanizada, então, Prêmio Gestor Público. Seguindo, aqui então o troféu plástico Pietro Zanella, também em 2012, já não estava mais na CODECA, foi no segundo semestre, mas não deixa de ser um prêmio importante. Seguindo, aqui o Troca Solidária, então 2011, 7 de setembro, se não me engano, de 2011, o Troca Solidária, então, foi também destaque pelo mesmo SINDAF. 2011, o Fantástico reservou em torno de 10, 11 minutos, projetando Caxias como uma referência, empresa em cidade limpa, mas também destacando a importância da coleta mecanizada. Aqui em 2012, programa SPTV da Rede Globo evidenciou, veja bem, o ecoponto, troca solidária e o modelo de limpeza na cidade de Caxias do Sul. Aqui, o jornal O Clarim, em 2010, se não me engano, 11 de maio de 2010, veio a Argentina, copiou em Buenos Aires, divulgaram, inclusive publicando no jornal, que é o jornal de maior destaque lá em Buenos Aires, a foto do caminhão da CODECA dizendo que eles estavam copiando o novo sistema de Caxias do Sul. Seguindo, em 6 de março de 2012, portanto, poucos dias antes de encerrar o nosso período, nós conseguimos a certificação ISO 9001/2008, que também não é muito comum em empresas públicas, mas a CODECA mantém até hoje, esperamos que continue. Seguindo.
E aqui, então, um pouquinho do resultado, e deixar frisado muito claro: nós herdamos a Codeca com um déficit de 10 milhões, no 2004 mais de 4 milhões de prejuízo, 2005 nós não conseguimos sair do vermelho, nós ainda tivemos um prejuízo de 759 mil, porque tivemos que comprar caminhões por leasing, faltava caminhão para recolher o lixo, com aval meu, da esposa, do Zequim, da esposa dele, porque nem leasing o banco queria fazer, porque a nossa liquidez para cada R$1 de dívida era 0,39 centavos. Entregamos ela em 31/12 com 1,17. Não tinha crédito nem do maço de prego em janeiro de 2005. E após isso, com o trabalho de um grupo formado por funcionários, cargos de confiança, gerentes, encarregados, em torno de 40, 45, chegou a ser maior, menor, esse grupo, e um colegiado de 15 pessoas que tinham o poder de voto. O meu voto tinha o mesmo valor do que qualquer um dos integrantes. E alguns programas que nós implementamos aí, eu levei 2 anos para convencer os pares do grupo a votar a favor para fazer os investimentos. Por quê? Nós tínhamos um planejamento estratégico muito bem feito, coordenado na época pelo consultor Carraro, aonde nós chegávamos em junho fazendo a revisão desse plano com diferenças mínimas, em dezembro com diferença mínima. Então, todo o lucro que ia aparecendo, nós íamos aplicando ele em benefício da sociedade, comprando equipamento, criando programas, e aí nós desenvolvemos 24 programas pró-meio ambiente. E qual deles que a gente teve dificuldade para convencer os pares? O primeiro foi a coleta mecanizada, porque era um passo muito grande. Tive que gastar alguma saliva e várias reuniões, eu era voto vencido na reunião, mas sempre respeitei a decisão do colegiado. O outro que custou 2 anos para implantar foi o Troca Solidária, que lamentavelmente hoje está sendo desmontado. 2 anos para convencer os pares a implantar o Troca Solidária. Mas chegou o momento que a turma disse: bom, de tanto que o presidente insiste, vamos testar, alguma coisa de bom deve ter nesse programa. E o outro, também programas que nós tivemos muita dificuldade para implantar, convencer o grupo, foi o poliguindaste, aquelas caixas metálicas colocadas nas reciclagens, em pontos de formação de lixões, que se tornou algo interessante. Começamos com um caminhão, hoje tem 6 e tem mais de 70 caixas espalhadas na cidade. Então, também mostrar que 2016 foi forçado um prejuízo. E eu digo isso com toda a tranquilidade, porque 31 de dezembro está logo ali, nós vamos trazer os números. Foi projetado 1.491.000 para reclamatória trabalhista. Sabe quanto foi pago até 30 de junho? 50 mil. 50 mil. Nunca se provisionou tanto. Então não havia necessidade de provisionar 1.491.000. Se tivesse sido provisionado um valor razoável, a Codeca não teria fechado o balanço no vermelho. Isto é ruim, porque tu manda para os bancos e isso começa a fechar portas. É muito ruim. Nós não tivemos crédito em 2005 porque o balancete mostrava ainda prejuízos acumulados. E agora se fechou 2016 numa verdadeira queda de braço, e eu acredito que tenha sido motivo da contadora, a Virgínia, ter sido demitida, porque ela esperneou, lutou contra essa. E ela fez campanha para o prefeito Guerra. Ela era simpática, a candidatura do prefeito Guerra, por amizades, por tudo. Uma contadora muito competente, ficou anos na Codeca e foi demitida em fevereiro ou março, e ela foi uma das vozes que discordou dessa, porque sabia os efeitos. Forçar um prejuízo, quando tem prejuízo, mas forçar ele não foi legal. Então, está aí o nosso histórico. 2011 deu R$1.200, deu na tampa, não fechou no vermelho. Por que isso? Porque foi um ano que se fez o ajuste buscando o padrão da contabilidade internacional. Isso mexeu com reavaliação de ativo, estoque, etc, etc. Tivemos que fazer toda uma reengenharia para nos adaptar aos padrões da contabilidade internacional. O vereador Chico Guerra, que é contador, sabe disso. Foi o ano limite e a Codeca fez. Adiante. Aqui também é muito importante a gente destacar, porque se fala muito das mesadas que foi dado para a Codeca. Está aí, ó.
2005 a 2011 nós tivemos aporte de capital de 12 milhões e 500 mil. Para quê? Primeiro ano, em junho, para pagar impostos e financiamento de impostos atrasados, senão não consigo. Próximo vereador inscrito, vereador Adilódio Domene, que segue seu pronunciamento. Ok, muito obrigado. Então, junho, 2 milhões, 1 milhão e 500 para poder renovar os contratos com a prefeitura, senão não tinha condições. Depois, em 2007 ou 2008, para aquisição de containers. 2 ou 3 vezes para a prefeitura ajudou, porque não era obrigação da Codeca colocar os containers. Mas a Codeca bancou parte e a prefeitura ajudou. Ajudou a comprar a usina de asfalto moderna, que por sinal está pifada, ao que se sabe não está funcionando, uma usina moderníssima, o que tem de mais moderno no mundo, a usina da Ciber, aqui de Canoas. Uma acabadora para asfalto, que também, ao que se sabe, ela está inoperante. Então está aí, não tem nada a esconder. 57 milhões mais 10 milhões de prejuízo, 67 milhões investido. Ficou a pagar em 31/12 2 milhões e 545, é muito pouco, porque se investia 3 milhões e meio, 4 por ano. E só o que foi pago, então, nesse período, 42 milhões e 580. Então está muito claro ali, nós não temos nada a esconder, a tal das mesadas que tanto se critica. Aliás, uma coisa importante, está se dizendo lá internamente na Codeca que a Codeca não está dando lucro porque a prefeitura não está dando mesada e a gestão anterior dava mesada. Para quem é contador sabe que subscrição de capital não interfere no resultado. Se eu chegar a 31 de dezembro com 1 milhão de prejuízo, eu posso botar 1 milhão de aporte de capital que não muda o prejuízo, pode melhorar o fluxo de caixa, vai ajudar. Mas prejuízo é o resultado de ativo menos passivo. Então vamos ver agora os números. Aliás, as mesmas pessoas que dizem que está dando prejuízo porque não tem mais mesada, disseram que não tinha dinheiro para pagar a parcela 13º com mais de 6 milhões aplicado. As mesmas pessoas lá internamente. Sim, receita menos despesa, mas isso vai aparecer aqui. Obrigado. Mas o que acontece? Foi dito que não tinha dinheiro para pagar o 13º, foi dito que não tem mais mesada, mas não é bem assim. Agora, esqueceram de dizer e estão dizendo que os contratos de capina, variação e coleta não foram reajustados porque o contrato deixado pela administração anterior não previa reajuste. Gente, não passa pelo jurídico da Codeca um contrato que não tem os índices de reajuste especificado. Eu não sei quais os índices que se usa hoje, mas na nossa época se usava 3 indicadores: IGPM, IPCA, IGPM, INPC e IPCA. Deve constar nos contratos. Eu duvido. Aliás, o Tribunal de Contas que deu uma olhada, porque se não foi repassado esse reajuste, é uma atitude muito grave. Está se criando, forçando um prejuízo por não cumprir uma cláusula contratual. Está aí o ativo circulante, então tinha 14 milhões 827, tem 11 milhões. Passivo era 12.612, está em 13.11. Aumentou em 399, capital de giro. Do índice de liquidez, que era 1,17, nós estamos com 0,90. Isso é muito ruim, é muito perigoso. Mandar esses balanços para os bancos, começa a acender a luz amarela. Vamos adiante. Nós tivemos, então, faturamento aí imobilizado de 31 milhões até 31/12, 30/6, 28, no mês de 2016, 31, 2017, 28.612, que é o valor do imobilizado, uma variação negativa de 2 milhões, o efeito da depreciação, sobrou 334 mil de investimento. Isso dá uma noção que até o fim do ano nós vamos ter 600, 700 mil de investimento. Isso é muito pouco, a empresa precisa constantemente ir renovando a frota, equipamento, senão daqui a pouco a conta de manutenção começa a ficar novamente insuportável, como já foi no passado. Aqui também é importante a gente destacar faturamento, a receita operacional, não vamos ficar em detalhe, está aí muito claro, depois se alguém quiser cópia, 38 mil.
as despesas 44, um prejuízo de 5.456.000, dando uma média de 909.000 por mês. Ou seja, isso tirado do balanço oficial, balancete, não somos nós que estamos colocando esses números. Fazendo uma conta matemática, multiplicando por 12 meses, dá 10.908.000 de prejuízo até o final do ano. E é importante frisar que esta gestão, ela recebeu a Codeca com 5.600.000 aplicado, agora não me recordo os quebrados, e mais 6 milhões a receber da prefeitura já serviço prestado, praticamente 12 milhões em caixa, e está com em torno de 6 milhões aplicado, gastou já a metade e foi para o ralo. Vai chegar o fim do ano, aqui é julho, ó, sequência importante mostrar, isso não está como balancete oficial, mas a direção está colocando todos os meses no quadro, que aliás é uma coisa elogiável, pelo menos está mantendo a transparência, aonde ali já aparece um prejuízo de 1.700.000. Está lá em cima, no último quadro da direita, verde, é o resultado, julho, 1.700.000, acumulado 7.200.000. Então a nossa matemática de 900.000 por mês já está disparando, já deu 1.700.000 só em julho. Isso equivale a 7.200.000 já em 7 meses. Então já começa a acender a luz vermelha. O que está acontecendo? Vamos ver agosto, nessa média nós já vamos passar de 8 milhões. Então eu quero deixar muito claro aqui para que os senhores tenham ideia que em março nós alertamos que a Codeca ia mal, que tinha problema interno, que tinha perseguição, que tinha assédio moral, que tinha problemas de toda a ordem começando, fomos fazer visita. O prefeito, que se diz gestor, em vez de buscar, investigar, reunir o conselho, fazer uma análise mais acurada, preferiu atacar esse vereador. E eu não entendi na época, porque ele disse que em 90 dias ele tinha feito mais do que nós em 8 anos. Ele tem razão. Tem razão. Nós nunca conseguimos criar um prejuízo dessa ordem. Agora eu deixo... Deve ter mais um... Não, é isso aí. Uma parte, vereador. Alô? Depois eu vou pedir uma declaração de líder para ceder os à parte. Mas eu deixo um alerta aqui e eu faço com muita preocupação. Por quê? Caxias é a única cidade do Brasil com mais de 10 mil habitantes que tem o controle absoluto sobre a cadeia do lixo, da água e do esgoto. Durante a campanha, vereador Chico, se ouvia rumores de que empresários fortes da área do transporte estariam apoiando a candidatura Daniel Guerra. Primeira atitude, briga com a Visate. Se houve rumores que a cúpula do PRB tem uma proximidade muito grande com empresas da área de aterro sanitário, coleta e lixo. São rumores. Então, o que tem por trás dessa situação da Codeca, que ela vem mês após mês gerando prejuízo, assédio moral, discriminação, perseguição, assédio sexual, e não se toma uma atitude? Vossa Excelência sabe disso. Eu evito denunciar essas coisas, tenho alergia, lhe entreguei em mãos documento, pedi para as vereadoras mulheres intervir num caso recente, porque eu não gosto de denunciar isso. Mas está chegando aos roldões essas denúncias, e nós temos que estar atentos, porque a coisa começa a derreter. E a Codeca só saiu das cinzas num trabalho muito bem feito pelos cargos de confiança que o prefeito Sartori nos deixou escolher, sem pressão política, pela sua competência. Não pedimos currículo, fomos ver o histórico de cada um. A grande maioria ligados a partidos políticos, sim, é do jogo, é do jogo. Por que não vamos pegar pessoas porque estão filiadas ou fazem parte, nos apoiaram, nos ajudaram a chegar ao poder? Mas alguns sem filiação e outros, inclusive, mantivemos um que eu tive muito orgulho de trabalhar com ele, que os senhores conhecem, que era filiado ao PT. A gente só pediu para ele se desfiliar, que era o Cid. Ficou 12 anos lá. Primeira coisa, pé na bunda do Cid, mandar embora. Por quê? Porque é competente. Serviu a 3 governos, 4 governos anteriores. E aí estamos aí com a usina de asfalto pifada, acabadora. Eu vou pedir uma declaração de líder depois, na sequência, senhor presidente, para dar os à parte.
Então, eu estou muito preocupado. Se propagandeou que iam economizar 8 milhões com o corte do CC. Isso soou bem no ouvido das pessoas que têm alergia ao político. Só que esses 8 milhões, ele já foi para o ralo. E esse gesto do prefeito me lembra aqueles ecologistas, ambientalistas, que vêm com aquelas palestras que para economizar água tu tem que fazer xixi no box para não tocar a descarga e depois lava a calçada de mangueira. Então é uma economia que não faz sentido. Uma declaração líder da bancada do PTB, segue o vereador Adilógio Domênio. Lhe agradeço, senhor presidente. Então, o que tem por trás? É incompetência pura ou nós estamos querendo liquidar realmente com a Codeca? Porque o vereador Chico Guerra vai virar o ano com dificuldade para pagar o 13º, o senhor não tenha dúvida. Em junho tinha dinheiro, hoje ainda tem. Nesta proporção, em dezembro, eu tenho dúvida. E com este balancete, os bancos fecham as portas, porque com 700 e poucos mil de prejuízo, com leasing, com cadastro no Banrisul que eu tinha da minha empresa, nós tivemos que deixar um valor bloqueado de aplicação e o aval meu, da minha falecida esposa, do Zequim e da esposa dele, para comprar 4 caminhões por leasing. O leasing, o caminhão fica em nome do banco. E hoje nós não estamos dando bola. A gente alertou isso em março, o prefeito preferiu atacar esse vereador. Não. Ontem foi dito, calce a sandália da humildade, vai lá, reúna o povo da Codeca, vê o que está acontecendo. Não é possível. Conselho Fiscal, Conselho de Administração na Codeca tem esta função, tem que tomar providência. Tribunal de Contas, que tudo que nós fazíamos, todo esforço para organizar, todo mês vinham lá e achavam alguma coisa para apontar. Né? Então, a gente, e cumprindo o seu papel, é o papel do Tribunal de Contas. Né? É o papel do Tribunal de Contas. Então, agora tem que ver o que está acontecendo. Não está se dando reajuste de contrato por quê? Tem que fazer um esforço? Sim. Tem que reunir sindicato, trabalhadores, direção, administração municipal, todo mundo se juntar e fazer um esforço coletivo, recolocar a Codeca nos trilhos o quanto antes, porque ela é um patrimônio da sociedade de Caxias do Sul, ela não é de propriedade de A, B ou C. Não é. E ninguém tem o direito de acabar com uma empresa que tem toda essa história ligada ao povo de Caxias do Sul. As reciclagens reclamam que estão sem material. Aliás, água e luz cortada, agora vereador aqui. Estão pedindo, pelo amor de Deus, um programa melhor de recolhimento de resíduos. O Troca Solidária virou em caquedo que não tem valor, porque aquelas pessoas que iam ao sábado com a sacolinha, com o pet, com o papelão, com a revista, as crianças, a avó, a mãe, não estão mais indo, porque é durante o expediente e é 1 hora, é vapt-vupt. Então, as reciclagens estão reclamando, os funcionários estão apavorados, estão cumprindo com a sua função. Nós ainda estamos tendo um nível de limpeza boa na cidade, a varrição, a capina, a coleta. Parabéns ao corpo de servidores da Codeca, mas eles não estão tendo respaldo, eles estão extremamente apreensivos, eles estão apavorados. Como é que vai ser o dia da manhã? E é isso que nós precisamos da administração, que venha a público dizer aquilo que o prefeito Sartori disse, aquilo que o prefeito Alceu disse. Nós vamos salvar a Codeca, nós vamos fortalecer a Codeca. Nós não vamos entregar ela para o capital internacional e muito menos para a máfia do lixo. Agora, desse jeito, ela vai para o espaço. Porque o pessoal, não, mas é uma empresa pública, ela não quebra. Quebra. Em Vacaria fechou a Codevac, se não me engano, pouquinho antes da Codeca. Então o risco é iminente, porque ela é uma economia mista. Não sei quem pediu a parte, o vereador Chico. Obrigado, vereadora Adiló. Bom, só para comentar, falar sobre números, pelo menos essa parte eu posso falar, entendo bem também, porque são 30 anos em empresas olhando números e histórico e tudo mais. Então, acho que eu tenho uma bagagem para falar sobre isso aí. Toda empresa, a gente sabe que tem um ciclo de vida. Tá? Por isso que a importância de inovação sempre, porque senão ela morre. E o ciclo geralmente se dá em 4 anos. Ela tem um pico, depois cai, depois
sobe de novo, cai. Isso se chama um ciclo em razão de inovações que são criadas pelos seus administradores e elas voltam a gerar sempre os resultados. Quando a gente olha um número desse, nunca podemos simplesmente dizer que isso é o efeito do ano apenas. Não. Esse 7,2 que está acusando aí um prejuízo não é efeito de 2017. Isso é efeito de um ciclo. E quando a gente fala de um ciclo, ele pode ser 3, 4 anos. Na minha leitura que eu faço, que eu sempre fazia essas análises aí, tá? Realmente o índice de liquidez aí, 0,9, abaixo de 1, não é salutar para uma empresa, sem dúvida nenhuma. O índice salutar é sempre acima de 1. Tá? Mas quando a gente faz essa análise de 7,2 de prejuízo, a gente está acusando um prejuízo num ciclo, tá? De 3 a 4 anos. O que acontece? Se está acusando agora, é porque alguma coisa foi deixada no passado. Ou se criou um elefante grande, um elefante branco, muito grande, para uma nova realidade de mercado, entendeu? Como você mesmo colocou em 2005, quando tiveram prejuízo, é natural. É natural porque vocês tiveram uma nova administração, um pessoal com novas ideias, né, novas posturas, e foram fazendo acontecer, e os anos seguintes deu lucro. Não vai ser diferente. Vai acusar um prejuízo agora sim, vai fechar o ano com prejuízo. Tá? E conhecendo um pouco da realidade dos números, a tendência é o ciclo subir de novo e dar posições positivas. Só que o trabalho está sendo feito, tem que ser feito um trabalho. O trabalho, o que é que tem que ser feito? Tem que se controlar todas as contas, tanto receita quanto despesa. Como a gente está num período de escassez de serviço, é mais conhecedor impossível. Sim. Sem dúvida nenhuma. Já acusava no ano passado que esse serviço estava em queda e possivelmente seria muito pior em 2017. Então, a receita vai se dar quando voltar ao natural esses serviços aí. E o trabalho de casa, sim, tem que ser feito a questão de custos, onde que esse prejuízo poderia ser muito maior. Nós estamos falando aí de mais 4 milhões, no mínimo, em razão de todos os cortes nos custos, foi o que chegou a isso aí, a 7,2, mas estaria muito pior. Então, nós não podemos culpar apenas o ano, e sim o ciclo de vida que a empresa está se passando. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Chico. O senhor tem uma parte de razão, mas não dá para ficar olhando para trás. Nós, quando assumimos 2005, nós esquecemos o passado, a gente juntou forças e foi fazendo o trabalho junto, corretivo. O que nós observamos agora foi um desmantelamento das pessoas que tinham um pouco de conhecimento. Pelo menos tivessem conservado alguns meses, fazendo um acordo com alguns profissionais para fazer a transição. Isso teria sido salutar. Mas, de qualquer maneira, o que me preocupa, e eu acho que tem que fazer um enxugamento, e aí Vossa Excelência tem toda a razão, tem que reunir sindicato, tem que reunir trabalhadores, tem que fazer uma análise interna, mas para isso tem que se dar voz e voto às pessoas que fazem parte, e parar com a pressão psicológica interna de assédio moral, assédio sexual, de perseguição política, que a gente tem gravação e que preferimos não trazer, não fazer esse tipo de denúncia, aonde as pessoas receberam informação através de membros da direção de que era a ordem do prefeito para cortar a cabeça, e a gente pediu, ó, não levem isso adiante, vamos harmonizar, cuidem do vosso emprego, o momento está difícil, vamos se ajudar. É isso que a gente fez. Então, diferente do que as pessoas imaginam, a gente tem preocupação, tem carinho por aqueles funcionários, porque eles nos ajudaram muito e contribuem com a cidade. Caxias não chegou aonde chegou a ser uma referência em limpeza pública só porque tinha lá um administrador ou outro. Ninguém é tão iluminado assim que consegue fazer as coisas sozinho. Nós criamos lá dentro o plano de ideias com urna em vários pontos, onde as pessoas podiam botar sua crítica, sugestão, sem se identificar.
E daí nasceram muitas soluções, inclusive nos chamando a atenção para um ponto, e bem rápido quero colocar, onde eu nunca tinha passado cumprimentar o bombeiro que cuidava do abastecimento. Já fazia 3 ou 4 meses que eu estava na Codeca, visitava todos os setores e não tinha ido até lá. Já concluindo, senhor presidente. E aí eu fui lá e da conversa com esse rapaz nasceu um dos melhores controles através da Petrobras, que era o CTF, Controle Total de Frota. Um anel eletrônico ao redor do bocal do tanque, introduzia o bico no tanque do caminhão, ele já tinha leitura da quilometragem, etc, etc. E só ligava o bico da bomba no veículo que tivesse aquele anel eletrônico. Para abastecer qualquer uma outra bombona, existia... Concluindo, senhor presidente, existia um controle na mão do encarregado do posto e do gerente. E quando tirasse diesel ou gasolina numa bombona, ficava registrado que o controle tal, sob a responsabilidade daquele gerente, tinha pegado 20 litros e ele tinha que botar na planilha para onde que foi aquele combustível. Olha o que nasceu da ideia de um bombeiro, uma pessoa humilde. Que ele disse, não adianta eu pedir a quilometragem, o motorista está dentro da cabine, se eu entrar lá, eu tenho que estar pulando dentro do caminhão toda vez, ou ele me dá a quilometragem enganada, ou o velocímetro está quebrado, e o nosso controle vai para o espaço. Então, a Petrobras nos disponibilizou aquilo que existia de mais moderno no país, que era o tal de CTF, Controle Total de Frota. Obrigado, senhor presidente, obrigado, vereadores. Kiko, mais uma vez, muito obrigado pela cedência. Declaração do líder.